Estimados amigos, queridos companheiros de várias casas espíritas aqui presentes, aos amigos do Júlio César, que Deus nos abençoe nesta noite, tenhamos muita paz, e a todos vocês, boa noite. Numa de nossas reuniões privativas de assistência espiritual, uma entidade demonstrando grande sofrimento, atuando através da mediunidade extremamente sensível de uma nossa amiga, componente da equipe, demonstrava na forte carga emocional que apresentava, nas palavras marcadas por um sentimento vigoroso e pelas lágrimas que desciam à face da médium, expressava todo o universo, toda uma vivência e toda uma experiência que deixara cicatrizes naquele espírito. E dentre outras colocações que ele fizera marcantes, houve uma frase que eu registrei e deixei guardada na intimidade da alma, porque esta frase me levou a reflexões imensas ao final dos trabalhos mediúnicos. Dizia o companheiro desencarnado: felizes são vocês, porque tiveram um lar na sua atual encarnação. E ele dissera isto, irradiando o magnetismo, ondas de energia de tal potência, que todos que estavam naquela sala já se encontravam em lágrimas. A sua última experiência na carne não conhecera a família. Vivera na rua, crescera na rua. E desencarnou vitimado por tuberculose, pelas madrugadas frias que atravessara na sua experiência expiatória. E esta colocação feita por este espírito aguçou em cada um de nós uma reflexão a respeito do significado desta célula, deste grupo inicial, da experiência do convívio social que todos nós vivenciamos a cada encarnação e até mesmo entre duas encarnações. A civilização humana, se é que nós podemos expressar a palavra civilização, se gaba na atualidade das vastas conquistas da inteligência que o homem alcançou. É inquestionável que nós atingimos patamares magníficos que nos levaram a conhecer e até mesmo a dominar certas forças da natureza. O mundo macro, nós passamos até mesmo, não apenas a dominar, mas a invectivar, a colocar e a dirigir essas mesmas forças conforme os nossos interesses humanos. Somos capazes de alterar no mundo microscópico o funcionamento e a multiplicação celular, para, através desta interferência, fazer brotar novos tecidos, obter recursos para novos órgãos, beneficiando criaturas que se encontram à margem da saúde, necessitando dos avanços científicos. Dizem os civilizados de hoje que os selvagens precisam conhecer as verdades da civilização. Mas temos algo a refletir.
Os selvagens, é verdade, precisam dos médicos para atuarem e curar as doenças do corpo que eles apresentam e que muitas vezes não têm recursos pessoais para superar. Porém, os nossos civilizados necessitam, mais do que nunca, de um exército de psiquiatras e psicólogos para tratar as inúmeras doenças da alma que apresentamos nos dias de agora. A multiplicidade de perturbações espirituais que graça sobre os seres humanos nos dias atuais, a presença avassaladora da síndrome do pânico, da depressão superlativa, das angústias imensas, leva-nos a entender porque cada vez mais o homem se faz refém de medicamentos, das aparelhagens médicas, dos recursos hospitalares, da enorme quantidade de farmácias, dos postos de saúde, porque nós refletimos no nosso organismo uma série de decadência de natureza moral e psíquica que apresentamos nos dias que passam. Apesar de já observarmos e traçarmos com perfeição as diretrizes da movimentação dos cometas, de entendermos o surgimento das estrelas, de estudarmos na intimidade dos anéis poéticos de Saturno a sua movimentação, apesar de estudarmos e conhecermos com mais profundidade o gigante gasoso Júpiter, o grande colossal planeta do nosso sistema solar, apesar de entendermos e catalogarmos cerca de 1 bilhão de galáxias do universo conhecido, apesar de descermos a estrutura microscópica da matéria, de dominar esta mesma matéria, de penetrar e provocar a fusão nuclear e a fissão nuclear, apesar de todas essas conquistas, lamentavelmente, o ser humano não é feliz na Terra. Lamentavelmente, nós encontramos um número extraordinário de pessoas vitimadas pela desilusão, pela frustração, pelo medo, pela insegurança, pelo alto teor de fragilidade emocional. Psicologicamente, o ser humano está em frangalhos nos dias de hoje. Sem que com isso estejamos com uma visão pessimista, porque a doutrina espírita nos ensinou a termos uma concepção construtiva da vida, até porque entendemos, conforme ela nos mostra, a experiência atual do nosso planeta, e entendemos a necessidade imperiosa daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A visão espírita da vida nos lega a ideia de que tudo isto que a nossa civilização está vivendo faz parte de um projeto pedagógico, faz parte de recursos pedagógicos da vida para nos impulsionar a estados de consciência mais vastos e a um comportamento amadurecido da alma. As dores, os desacertos, as próprias frustrações, os temores, são na verdade resposta da vida para fazer com que a criatura que sofra este processo doentio possa um dia cansado de padecer, cansado dos equívocos, cansado das ilusões, possa ele parar, refletir e fazer uma viagem para dentro de si, a fim de que possa então reorganizar as próprias forças, reestruturar a própria visão da vida, reencontrar-se consigo próprio. Segundo os estudiosos da psique humana nos dias de hoje, um dos grandes desafios de cada um de nós é, sem dúvida alguma, encontrar conosco mesmo.
Dizem os estudiosos que a grande maioria de nós faz muito tempo que não janta consigo mesmo. Faz muito tempo que nós não almoçamos juntos conosco mesmo. Parece uma coisa extremamente alienante e fora da realidade. Como pode ser que você não tenha almoçado com você todos os dias? Como podemos entender esta concepção de que nós precisamos nos convidar mais para sairmos? Nós conosco mesmo. Porque, segundo os estudiosos, o ser humano está vivendo tanto para fora de si. Nós vivemos numa sociedade extremamente agitada, agoniada, estressada, que este homem vem perdendo cada vez mais conexão com a sua realidade íntima. A proposta espírita, para termos um ser humano saudável, necessita de uma verdadeira revolução silenciosa, de valores, de perspectiva de vida e de comportamento do ser no seu dia a dia. Recordam os estudiosos da alma humana e os educadores mais vividos que é fácil entender por que é que nós temos um tecido esgarçado da sociedade nesses dias que vivemos. Este tecido que está deteriorado por crises de valores e pela presença da corrupção, como elemento visto hoje em dia com tanta naturalidade. Engana-se pessoas como quem toma um cafezinho na esquina. E há muita gente achando tão natural. É tão normal, todo mundo faz. Como se dissesse, mate. Tantos matam. Por que você não pode fazer o mesmo? E antigamente, as famílias tinham uma característica muito interessante, que era o espaço ambiental do lar. Por quê? Porque antigamente a disposição das cadeiras nas nossas casas privilegiavam a oportunidade do diálogo, da conversação. As salas, antes da existência, por exemplo, da televisão, as poltronas eram colocadas de frente umas para a outra, exatamente para favorecer as pessoas sentarem e olharem para o outro. Hoje, a própria disposição das nossas poltronas, dos nossos lares, demonstram que nós estamos privilegiando o não contato com outro ser humano, um processo de isolamento íntimo, uma espécie de autismo aparentemente saudável, porque as nossas poltronas estão, no máximo, dispostas em L, voltadas de frente para a televisão. Alguém que sente conosco, senta ao lado, não é mais de frente. E quando conversamos e falamos, é escutando o outro e olhando para William Bonner. Isto é um reflexo da natureza das nossas relações, particularmente em família, mas que se projeta para a convivência dos seres no dia a dia. Este mecanismo que nos afastou das outras pessoas nos levou a um estado doentio, em que perdemos um dos mecanismos de comunicação mais belo que existe na natureza. A nossa possibilidade de olhar nos olhos do outro e falar com ele, como quem fala com o coração. E observe como as pessoas hoje, com exceção dos enamorados, como as pessoas têm uma dificuldade enorme de conversar olhando nos olhos do outro. Conversa-se olhando para tudo que é lado, para baixo, para cima, de lado, demonstrando no movimento dos olhos o nervosismo íntimo que envolve as criaturas. Há tanta inquietação dentro da gente, que a gente já fala inquieto. O olhar dança para todas as direções. E quando alguém nos fita, ficamos desconfiados. Se tivermos drama de consciência, pensa-se logo, será que ele está lendo alguma coisa? Se não for isso, for insegurança ou timidez, vem, por que é que fulano está me olhando desse jeito? E os mais perturbados, ele está me paquerando. Porque desacostumamos ao fenômeno do contato mais íntimo entre nós e a outra pessoa. E isto tudo vem nos mostrar, projetando-se para o homem de hoje que busca sofregadamente, que busca de uma maneira desenfreada ser feliz.
chegando ao ponto de muitos dizerem: não há felicidade na terra, é impossível a criatura ser feliz. Por quê? Porque as pessoas buscam a felicidade em mecanismos externos, e quando alcançam determinados valores que pensam serem valores de felicidade, após aquela conquista vem a frustração, porque ele vai descobrir que não é feliz apenas porque conquistou aquilo. Parte imediatamente para novas conquistas, e assim o homem, demonstrando esta sede imensa de ser feliz, sai galgando de ponto em ponto fenômenos e valores externos que ele pensa trazer-lhe a plenitude. Até mesmo a realização na outra pessoa. Este ser humano atormentado de agora, por buscar fora de si mesmo uma resposta para a vida, busca nos outros a chave para a sua completude, a chave para a sua autorrealização, fazendo com que muita gente deposite sobre outros ombros a responsabilidade de lhe fazer feliz, o que é uma imensa falta de caridade e um desrespeito profundo a um outro ser humano. Eu não tenho absolutamente direito nenhum de colocar sobre os seus ombros a resposta para a minha vida. E é o que normalmente nós fazemos. Se alguém nos machuca, se alguém que conviva conosco possa nos ferir, já colocamos a nossa desilusão dizendo: eu jamais pensaria que fulano fosse fazer isto comigo. Como eu estou decepcionado com ele ou com ela. Ou então coloco sobre uma mulher ou sobre um homem: a razão da minha felicidade é aquela criatura. Mas como? Como eu posso colocar sobre a minha noiva, o meu namorado, a minha namorada, minha esposa, meu marido, a razão de ser da minha vida? Isso é colocar sobre um ser humano imperfeito como eu uma responsabilidade que não me cabe jamais fazer. Porque todas as vezes que eu abdico do meu poder de decisão, da diretriz do meu livre-arbítrio para escrever a minha própria história, e coloco sobre os ombros de uma outra pessoa esta responsabilidade, eu estou demonstrando o quanto imaturo eu ainda sou. Porque o outro que eu estou dizendo é a razão da minha vida. Sem fulano eu não sei viver. É alguém que tem também suas fragilidades, seus medos, sua inconstância, sua insegurança, seus temores. Tem defeitos, tem dor de barriga, dor de cotovelo, tem insônia como qualquer pessoa. Mas eu coloco sobre aquela criatura, pelo mecanismo da idealização, a resposta para a minha vida. Eu então colocamos nas religiões. Não entendemos a função das religiões na Terra. Achamos que as religiões existem para, através de uma troca, Deus nos dá sempre bênçãos. Será que não é assim que acontece? Em todas as religiões, buscamos as religiões para que Deus nos abençoe. E o que é nos abençoar? É Ele nos cumular de benesses. No mínimo, quando não for nada material, me dê paz. Mas como é que se conquista a paz? E Deus oferece os recursos para que a gente tenha paz. Através de quê? Através dos recursos pedagógicos da vida, que são os problemas, as dores, as lutas e os amigos. As pessoas que chegam, a mensagem que bate nos à porta, um fato que acontece e nos convida à reflexão, mas nós não percebemos. Deus nos dá os recursos e o ferramental. Mas a gente está tão preocupado egoicamente com uma concepção restritiva da vida, que não percebemos esta mensagem, este tesouro maravilhoso que Deus nos concede. Quase sempre, na nossa fragilidade, na nossa busca equivocada fora de nós, o que é que fazemos? Ficamos a observar os outros. Tem um pensamento que um espírito diz assim: quando afinal nós vamos assumir quem somos? Quando afinal nós vamos assumir quem somos? O que é que isso significa?
Muita gente, não, eu assumo que eu sou. Será que é verdade? A maior prova que a grande maioria não se assume, afinal quem é porque frequentemente as pessoas dizem assim: olha, se eu tivesse tido mais oportunidade na vida, eu tinha feito isso, isso, isso. Se eu tivesse tido um emprego como tal, teria conseguido tal coisa. Se eu tivesse tido a oportunidade de estudar nos melhores colégios, eu poderia ter feito isto. Se eu tivesse até tido um pai melhor, ou uma mãe melhor, um irmão melhor. Se. Todas as vezes que eu coloco a condicional se, eu estou demonstrando o quanto insatisfeito eu estou com a minha vida. Porque se eu estou colocando tanto se na minha vida, é como se eu dissesse: eu não presto, minha vida é ruim, eu sou infeliz, eu sou frágil, eu não sou vitorioso, eu sou um derrotado, porque eu não tive esta, aquela ou aquela outra oportunidade. Eu não tive um corpo assim. Ah, se eu não fosse tão feio, fosse bonito como fulano. Até isto sai. Aí já saímos da nossa insatisfação emocional para cairmos no mecanismo da inveja, que vai miudamente penetrando no ser e tornando a criatura cada vez mais angustiada. Será que nós colocamos se na nossa vida? Ah, se o meu filho fosse mais compreensível, se a minha filha não me desse tanto trabalho, se o meu marido não fosse tão ciumento, se minha esposa não pegasse tanto no meu pé, se meu irmão não bebesse tanto. E vamos colocando um rosário de ses para tentar justificar a minha vida, porque que ela não é boa. Na verdade, a nossa vida ela tem coisas maravilhosas. Nós não enxergamos porque estamos na condicional se, que é um reflexo da insatisfação pessoal. Eu não aceito a minha vida. Eu não me aceito como sou, por isto, se. Tem gente que chega até a dizer: se eu tivesse nascido em outra família seria melhor. Nasci na família errada. Não. Nascemos na família certa, com um grupo de almas mais importante e interessante que precisávamos para a nossa experiência evolutiva. E encontramos as pessoas na nossa vida que estão na faixa das nossas necessidades experienciais. Só encontramos espíritos, encarnados ou desencarnados, que se relacionam com a nossa necessidade profunda de evolução. As pessoas que convivem conosco são aquelas que fazem parte da nossa família de trajetória evolutiva. Os mais problemáticos são exatamente os mais certos para as nossas necessidades íntimas. Aquele que nos testa a paciência é o grande instrutor da nossa vida. Porque só aparece um desses no nosso caminho porque a vida está dizendo: você precisa agregar a virtude da paciência. Porque se já tivéssemos agregado esta virtude, este ser não cruzaria o nosso caminho. Portanto, cada um de nós tem as companhias que necessita, precisa e merece. O que não quer dizer que tenhamos que ficar com determinados gêneros de convivência todo o tempo. Precisamos melhorar o nosso estágio de processo. E aí vem o agregar a nossa sabedoria. Mas o que isso tem a ver com a questão da família? Exatamente porque, para alcançarmos esta maturidade espiritual, para vencermos esta dependência íntima, estes seres que demonstram que nós não nos aceitamos como somos, é que nós reencarnamos. E a reencarnação, a porta da reencarnação, pelo menos nos dias ainda que passam, é a família. É aquela experiência das almas mais íntimas que irão nos receber e conjecturar experiências através da convivência mais íntima que a família proporciona. Os valores familiares estão colocados em xeque nos dias de hoje. Basta ver, por exemplo, a dificuldade que os pais da atualidade têm de educar os filhos. Há pais que estão verdadeiramente estressados, desesperados, arrancando os cabelos, porque não sabem como lidar com jovens adolescentes.
Há pais que não conseguem encarar os problemas trazidos pela mídia, pelos meios de comunicação de massa. Como eu devo conversar com a minha filha, com meu filho, a respeito da sexualidade? Como eu devo lidar com os meus filhos diante de tanta violência que penetra na nossa casa, através dos repórteres, através dos filmes, através das novelas? Como? Como lidar com tudo isso? Mas a família é e continuará sendo ainda infinito afora, sendo o grande instrumento para atingirmos a plenitude e a felicidade. Porque quando na década de 50 surgiu o movimento hippie, questionando os valores daquela atualidade, daquele momento, quando os hippies levantaram os 2 dedos para falar em paz e amor, utilizando os cabelos compridos e as roupas psicodélicas coloridas, eles questionavam o status quo estabelecido. Dentre eles, a família. Porém, hoje, aliás, desde a década de 80, os institutos de pesquisa do mundo inteiro estão perplexos, porque cada vez mais demonstra-se que os jovens modernos estão valorizando a família, o casamento, a vida a 2, porque faz parte da natureza humana a família, o casamento e a vida a 2. Não porque tenha preocupação exagerada com o papel passado, não, mas pelo valor intrínseco da vida em profundidade entre as criaturas. Nós precisamos dessa experiência. Mas nós encontramos 6 bilhões e meio de criaturas vivendo na Terra hoje. 6 bilhões e meio. E no entanto, nunca houve tanta solidão como nos dias de agora. Nós temos solidão a 2, solidão a 3, solidão a 4, solidão em família. Porque nós estamos vivendo um período desafiador. Há quanto tempo muita gente não diz dentro de casa que ama os seus familiares? Vocês não, que eu sei que todos os dias vocês dizem aos familiares de vocês. Mas uma pesquisa vai causar surpresa. Nós corremos tanto, isso não quer dizer que não amamos os nossos familiares, amamos. Mas nós vivemos atropelando a vida de uma maneira tal que os nossos filhos crescem. O tempo vai passando, nossa esposa, o marido, começa a desenvolver a presença do tempo, dos anos. E esquecemos de externar o nosso sentimento. Quantos pais há muito tempo já não dizem para os filhos, eu te amo. Como eu agradeço a Deus que vocês nasceram neste lar. Ou quantos filhos não dizem para os pais, papai, mamãe, eu te amo. Não é que não amam, repito, mas não externamos. E o fato de não externarmos o afeto gera inclusive doenças no ser. Quanto menos a gente extravasa sentimentos, os bons sentimentos, mais nós enquistamos energia. E esta energia enquistada, enclausulada, poderá ser o elemento desencadeador, por exemplo, de cistos ovarianos, de problemas de pele, de alteração de pressão, de crise de coluna, porque nós ainda não entendemos a dimensão que existe em externar o afeto. Nós vivemos uma crise de afetividade dentro dos lares. Quantos companheiros ou quantas companheiras têm chegado em casa todos os dias, segura na mão do seu parceiro, da sua parceira, olha nele e diz, meu amor, como foi o seu dia? Faz tempo? Talvez nas 2 primeiras semanas após o casamento. E o restante? Parece que quando se casa, depois de algum tempo, é como se a pessoa não tivesse mais necessidade nem de externar, nem de dizer. Na verdade, as criaturas se acostumam umas com as outras. E se esquecem do alimento recíproco da alma. Daí os casamentos e os lares se transformam em desertos áridos. Desertos marcados pela rigidez de sentimento, pela aridez de comportamento. Sobretudo com determinada idade, quando o tempo vai passando, é como se ficassem envergonhados de segurar na mão,
de fazer um carinho, como se isto fosse apenas para os mais jovens. E não é. Receber um beijo, receber um carinho para todas as idades. E lamentavelmente muitos se esquecem desse processo. E isto vai ter reflexo imenso dentro de casa, sobretudo com os filhos. Como podemos esperar um apaziguamento dentro do lar se nós não estamos construindo desde pequenino com eles esta vivência da afetividade? Eu fui dizer para um rapaz que estava num drama, vivendo um verdadeiro drama no seu relacionamento conjugal. Então eu disse para ele: diga, você não ama a sua esposa? Eu disse: eu a amo. A gente tem brigado tanto ultimamente que eu acho que ela acredita que eu não a amo. Mas eu amo a minha esposa, Fred. E eu disse: então faça o seguinte, chegue em casa agora e diga para ela assim: eu te amo. Ele disse: ela já sabe. Disse: ô miserável. Todo mundo gosta de ouvir. Quem aqui gosta de ouvir de quem vocês amam? Eu te amo para vocês. Levante a mão só para ter uma ideia. Quem gosta de ouvir? É óbvio. Por quê? Não, mas não precisa falar. Tem gente que diz assim: não precisa falar. Basta você sentir que a energia vai. Oh, que alma espiritualizada. É tão bem assim. E a gente vive tão zen dentro de casa, né? Irradiando amor para os nossos cônjuges. Se a gente mal olha nos olhos deles, quanto mais irradiar amor. Tem gente que nem se lembra a cor dos olhos do seu parceiro ou da sua parceira. Porque faz tanto tempo que não olha que não sabe se é castanho claro ou castanho escuro, ou é preto. Porque faz tempo que não olha. Diga, sabe por quê? Quando você fala com sentimento, você está materializando emoções, sentimentos e pensamentos. Então dizer é também um elemento importante para cada um de nós. Porque é importante para quem escuta. E se é bom para a gente escutar, por que não dizer? Ao contrário daquelas pessoas hirsutas, paradas, fechadas em si mesmas. Como aquele rapaz muito conhecido, a criatura mais mal-humorada do nosso país. Quando acordou de madrugada a sua esposa, passando mal, se sentindo ruim, respirando com dificuldade, quase o coração parando. Ela começou a sentir que estava morrendo, mas ela estava temerosa de chamar o companheiro, porque ele era muito bravo, muito seco, muito duro. Sabe aquelas pessoas que parecem um porco espinho? Era esta alma o companheiro dela. Mas a crise estava se aprofundando de tal forma que ela, não suportando mais, pensando: eu vou morrer, eu vou chamá-lo. Aí bateu nos ombros dele, ele estava voltado para o lado da parede e começou a chamar por ele. Chamou, fulano, ô fulano. Ele olhou, disse, olhou não, ele do jeito que estava, ele disse: o que é mulher? Só a forma como ele perguntou o que é mulher já foi terrível. Ela disse: está me dando uma coisa. Ele disse: receba. Aí ela disse: mas é uma coisa ruim. Ele disse: devolva. E nem olhou para ela. São as almas frias, distantes. Essas criaturas ferem profundamente o outro ser. Nós precisamos investir mais, estreitar os laços em família, é não termos vergonha de colocar para fora o que está aqui dentro e é real. A grande maioria de nós ama profundamente os seus filhos, seus irmãos, os seus pais. Mas diga, estreite os laços da afetividade em família, porque é dali que vai partir o ser humano equilibrado ou desequilibrado. Num lar onde as pessoas não têm afeto, elas serão adultos e seres humanos da vida social, problemáticos psicologicamente falando. É fato constatado. É concreto, é realidade. Vamos colocar para fora sem medo o sentimento que temos. Chegar em casa e dizer: eu amo vocês. É claro que talvez vão estranhar. Esse santo que reza, quanto quer? E você não deve aceitar nada em troca. Diga: não, eu só quero dizer que amo.
Porque, gente, eu vou revelar, vou dizer para vocês algo que foi uma vivência pessoal. Nesses 26 anos que Deus me concedeu pregando a nossa querida doutrina espírita em vários estados do Brasil, pessoas têm me procurado para conversar, para compartilhar suas emoções, e muitas trazem a depressão como o câncer da alma. E muitas delas já trazem a depressão quando voltam do velório ou do sepultamento do seu pai, ou da sua mãe, ou do marido, ou de um filho. E sabe por quê? 90% deles se queixam dessa maneira. Fred, por que eu não disse mais à minha mãe que amava? Por que eu não dei mais atenção ao meu pai? Por que eu não estive mais junto do meu filho? Simplesmente porque a gente acredita, equivocadamente, é uma espécie de anestesia que desce sobre nós, que os nossos entes queridos vão ficar conosco para sempre na carne. É como se nós não lembrássemos que eles um dia vão partir, talvez antes que nós, para a dimensão dos espíritos. E muitas vezes, quando eles já estão partindo, quando a ave já está saindo da gaiola, é que a pessoa entra em transe, em crise existencial, e tenta fazer naqueles últimos minutos o que não fez em largos anos. Desesperados, daria tudo para o meu filhinho de novo de volta. Mas o filho pode partir antes dos pais. Ou então filhos desesperados, atormentados, dizendo: minha mãe cobrava tanto que eu conversasse mais com ela, por que eu não fiz? Quem tem os seus pais ainda aqui na terra, dê mais atenção a eles. Dê mais minutos a eles. E impregne os ouvidos dele, a acústica da alma deles, dos seus sentimentos. Não negue para eles o melhor de você, que é o afeto. Porque isto será o medicamento em seus momentos futuros. Quando a minha mãe estava em estado de coma, e eu tive a honra e a oportunidade dada por Deus de, no momento, porque nós fazíamos plantões, os vários irmãos, e na madrugada que ela desencarnou, coube a mim estar naquele apartamento do hospital. Eu estava com um livro inesquecível de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lendo, reconfortando-me, porque há dias que ela estava em estado de coma, proveniente de um pedaço de gás que os médicos esqueceram dentro dela, e daí adveio a diabetes pelos soros que ela estava tomando, e em consequência disso a septicemia, a infecção generalizada. E naquela madrugada, mais ou menos por volta das 3:30 da manhã, os meus olhos partiram em direção ao seu leito, fechei o livro e fiquei olhando para ela. Naquele momento, um filme diferente passou aos meus olhos. Eu me senti novamente criança. Na época eu tinha 19 anos de idade quando ela desencarnou. E eu comecei a reviver alguns momentos em que aquela mulher gigantesca, maravilhosa, passava as noites acordadas quando eu estava febril. A maneira carinhosa quando ela se aproximava e perguntava: você está melhor, meu filho? Ou quando ela ficava acordada até as 6 horas da manhã, quando o último irmão, imagine 9 homens, chegava das festas. Ela não dormia enquanto o último não chegasse, nos finais de semana. Eu recordava aqueles momentos magistrais daquela mulher bela, os seus olhos negros profundos, a ternura com que ela nos envolvia e também a sua energia quando era para nos corrigir.
Recordei naquele instante as partidas de futebol no quintal da minha residência, que era como um sítio dentro da cidade. E quando havia desentendimento dos meus irmãos, eu era o menor, o caçula, portanto eu não estava naquela partida de futebol. Quando eles se desentendiam, tudo isso eu me recordava. A minha mãe, quando via que ninguém assumia o problema, ela dizia: não tem importância. Os vizinhos, por favor, passem por aqui. Os meus, façam uma fila. Ela segurava o evangelho de um lado e o chinelo no outro. Recordei tudo isto. E quando dei por mim, as lágrimas desciam, olhando a beleza daquela mulher. Aquela mulher que me permitiu reencarnar. Meu coração era apenas gratidão. Eu olhava como quem estava olhando a câmara sagrada que me permitiu o recomeço. Se eu era espírita, graças àquela mulher. Se eu não estava, talvez, quem sabe, perturbado do outro lado, graças a ela. Porque teve 10 filhos com o mesmo amor. Abri novamente o livro, voltei emocionado à leitura, e talvez por isso mesmo eu tive a minha primeira experiência mediúnica, ostensiva, pela vidência. Um movimento quase imperceptível ao canto do apartamento me chamou a atenção. Então olhei e imediatamente fiquei completamente eriçado. E pela primeira vez na minha vida, na minha atual encarnação, eu vi espíritos. 2 entidades belíssimas penetraram pela parede. Aproximaram-se do leito de minha mãe. E alguma coisa, uma intuição me disse: agora é o momento da partida. Eu estava num estado alterado de consciência. Eu não me apercebi absolutamente mais de nada à minha volta. Os meus olhos estavam detidos e fixos naqueles 2 espíritos altíssimos, belos, que pararam diante do leito da minha mãe, e um deles fazia movimentos que na época eu não entendia. E um olhou em minha direção e sorriu, um sorriso inesquecível, como quem dizendo: eu sei que você está nos vendo. Trataram-na com tanto carinho. Quando terminaram aqueles movimentos, que depois eu vira a saber, era o trabalho de desligamento dela do corpo. Um deles a tomou pelos braços com tanta ternura, com tanto amor, com tanto carinho, que eu não pude conter as lágrimas. Chorei convulsivamente, olhando aqueles espíritos enviados dos céus, que saíram levando a minha mãe, o meu tesouro, como eu gostaria de estar carregando-a. A minha gratidão era exatamente que eles estavam tratando-a como eu gostaria de fazer. Colocá-la no meu colo, acariciar os seus cabelos que estavam ficando grisalhos, e dizer e repetir inúmeras vezes para que ela escutasse: minha mãe, muito obrigado pelo que a senhora fez por mim e por todos nós. Eles saíram, passaram novamente pela parede e desapareceram da minha capacidade de percepção. Voltei-me então daquele surto, se é que posso assim me expressar. Fui para a varanda do apartamento do hospital, olhei para os céus, as primeiras estrelas que sumiam, porque o sol já começava a surgir naquela madrugada. Então eu comecei a dizer, agradecendo a Deus pela família que Ele havia me dado, pela minha mãe, mas por aquela prova da imortalidade da alma que Ele, como Pai, estava me legando. Nós poderíamos superar se fôssemos mais afetuosos no nosso dia a dia, se deixássemos mais a ternura se expressar na nossa vida.
Se ouvíssemos as pessoas, escutar dos nossos entes queridos, o quanto eles são felizes porque nós os amamos e externamos este amor por eles. Mas não apenas diga, segure na mão, abrace, afague. Faça um carinho, tenha um gesto diferenciado com eles. Ceda. Se um deles pegou sem pedir o seu sapato, a sua blusa, não tem problema. Quando chegar, diga, mas se você pegou, hein, cabra? Pois é, não deu para pedir, tudo bem. Não tem problema não, mas na próxima pede. Mas às vezes nós tornamos o nosso lar inferno por causa de bobagem. Quantas vezes amanhecemos um dia lindo, o sol brilhando maravilhosamente, temos planejado que vamos fazer um piquenique, vamos ao cinema, vamos ao shopping, seja o que for. Aí de repente, alguém da família que vai sair, saiu e esqueceu a toalha molhada em cima da cama. Aí chega a pessoa estressada. Quem foi que deixou de novo essa toalha em cima da cama? Ah, fui eu, fulano, eu esqueci. Mas de novo, eu já falei tanto. Rapaz, eu esqueci. Mas você só vive esquecendo, toma remédio. Mas é um absurdo deixar uma toalha molhada em cima da cama. O dia que seria paradisíaco transformou-se no inferno por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Que tragédia! O dia virou um inferno por causa disso. Por tão pouco, destruímos uma sensação de felicidade apenas por causa de uma toalha molhada em cima da cama. A paciência é filha dileta da alteridade, da nossa capacidade de aprender a conviver com aquilo que é diferente da gente. Nossos entes queridos não precisam pensar como nós, sentir como nós, viver como nós. Já encontrei tantos pais espíritas desesperados porque os filhos não gostam de ir para o centro. Ficam até irritados. Dizem que, olha, a minha vida em família está terrível. Meus meninos não querem mais para o centro. Ou então a esposa não vai. Ou o marido não quer acompanhar. Mas e daí? Quem foi que disse que toda a família dentro do centro significa que só será feliz dessa forma? Às vezes todos estão dentro do centro. E quando chega em casa, todos estão dentro do inferno. O importante é amar. Uma vez uma senhora que havia se tornado espírita ficou muito empolgada. Vocês sabem que os 8 primeiros meses do espiritismo é deslumbrante. Cada mensagem que entrega pra gente no centro é, rapaz, foi pra mim. Tem gente que compra um caderno e faz um álbum. A palestra foi a minha vida. Chega até pro presidente, o senhor contou minha história pra ele? Porque tudo cai como a luva. É lindo. É maravilhoso. E esta senhora estava neste nível. Aí ela chegou, Fred, o que é que eu faço, meu filho? Eu queria tanto que meus 2 filhos viessem. Eu queria que meu marido viesse para o centro espírita também, que eu sei que ele está cheio de coisa ruim atrás dele. Eu disse, mas por que a senhora diz? Não, eu sei, eu sinto. Ontem mesmo, quando eu pensei que ia melhorar, piorou tudo, porque eu cheguei para ele e disse, meu filho, vamos comigo para o centro também, olha, tá assim de espírito ruim junto de você. Aí ele ficou com raiva do espiritismo. Claro, ninguém gosta de ouvir isso. Diga para um espírita que ele está obsidiado se ele não fica uma fera. Imagine quem não é. Não, minha senhora. Então os espíritos nos alertaram e eu passei para ela. Não fique querendo trazer todo mundo para o centro espírita ou para o espiritismo. Se vier é ótimo. Mas antes disso, leve o espiritismo para dentro do seu lar através da sua mudança de vida. Deixe que o seu marido perceba que a senhora está frequentando um lugar que a tornou um ser humano melhor. Se ele olhar para a senhora, eu dizia a ela, se ele olhar para a senhora e dizer assim, quem eras tu, hein, megera? Não se ofenda. Tome isso como elogio. Porque ele está dizendo, puxa, como você está melhor. E vai em frente. Esta é a melhor forma de atrairmos os nossos entes para a grande mensagem. Que eles percebam quanto nos tornamos mais pacientes, mais calmos, mais receptivos. Passamos a respeitar melhor as pessoas, as individualidades, quem é diferente.
Porque exatamente o mundo é feito da diversidade. Graças a Deus, somos todos diferentes. Já imaginaram? 6 bilhões e meio de Joaquim? Não tem quem aguente, não. É muita obsessão num lugar só. 6 bilhões e meio de Frederico, 6 bilhões e meio de Dona Fulana, não dá. Todos nós somos únicos. Daí a importância que devemos dar ao alto amor, nos amarmos não egoicamente, mas nos amarmos como criaturas especiais que somos. Porque a senhora é única, eu sou único, você é único, cada um de nós é único. Ou seja, quando vocês apertam minha mão assim, olha, esse aqui é Frederico, fiquem felizes, vocês estão conhecendo a pessoa única que sou eu. Assim também eu devo sentir com cada um de vocês. Esta é a grande diferença dos grandes espíritos. Eles são capazes, quando olham para uma pessoa, ou quando eles apertam a mão de alguém, você se sente único. Eles podem estar cercados por uma multidão, mas eles olham para nós com tanta atenção que nós somos únicos. Nos sentimos assim. Devemos fazer o mesmo dentro de casa, na vida da família. Que os nossos filhos se sintam únicos e profundamente amados. Que a nossa companheira ou nosso companheiro possam se sentir desta forma. Ah, Fred, mas e os inúmeros problemas em família? Sim, vão continuar a existir. Porque os problemas existem para o nosso desenvolvimento, exatamente pela diversidade. Porque somos diferentes. Não devemos ficar idealizando família. A família ideal não existe. A família ideal é aquela que nós estamos construindo agora. Quando a gente começa a idealizar demais, vem frustração adiante. Porque a idealização faz você gostar da sua idealização, não da pessoa. Eu passo a amar o que idealizei e não aquela individualidade. Quando ele começa a demonstrar que ele não é ou ela não é o que eu pensava, eu fico frustrado. E passei a não respeitar aquela criatura como ela é. Resultado é que, porque não aprofundamos sentimentos, começamos a sentir falta e buscamos muitas vezes fora o que não soubemos construir dentro, por fragilidade e imaturidade moral. E aí tem uma coisa interessante. Quando a gente busca fora, é porque somos superficiais. É muito fácil achar que o bom está lá fora, porque não se convive. Vá conviver com quem você pensa que é bom, para ver os problemas aparecerem do mesmo jeito. Os amantes sempre saem ganhando, porque pegam só aqueles momentos específicos. Mas pagar a conta de luz, pagar os impostos, o desgaste do convívio fica para quem está convivendo dentro de casa. Mas vá, deixe a casa e vá viver, para ver se os problemas não continuarão a existir com outra feição. Então é muito bom quando se está distante, mas quando se está convivendo, é que é o grande desafio experiencial. Precisamos transformar os nossos lares, e podemos fazer. A melhor forma de contribuirmos para o mundo melhor é lutarmos para que a nossa família se torne melhor. Para que venhamos a dialogar, abrir canais do diálogo dentro de casa. Discutir com os nossos filhos as possibilidades, buscar escutá-los, ouvi-los. Lamentavelmente ainda muitos pais não param para escutar os filhos, não dão importância ao fato de serem eles de 14 anos e 15 anos. É a realidade vivencial, é o universo que lhe pertence, e nós como adultos devemos estar abertos para ser o amigo a orientar aquela vida, para que eles possam aceitar a nossa parcela de contribuição, e para que eles possam se sentir seguros, porque sabem que tem alguém que vai ser amigo, mas não só amigo. Pai e mãe não pode ser apenas amigo. Pai e mãe que se transformam no amigo, faz com que os filhos percam os pais. Tem que ter um momento de pai e mãe, que é aquele momento de dar muito amor, mas também de corrigir, delimitar, de impor e de esclarecer. Na vida do estreitamento dos laços em família, é preciso que ponhamos limites. Que os nossos filhos cresçam sabendo que o limite é importante para a sua vida. É preciso mudar esses valores que, lamentavelmente, a nossa sociedade, a nossa família tem de que investir
no sucesso do filho é investir na sua vida profissional. Os pais se preocupam tanto em saber se os filhos estão vermelho ou azul no colégio. Se preocupam exageradamente com as notas, mas não se preocupam em saber se os seus filhos são seres humanos felizes, são seres humanos sociáveis, são criaturas que se relacionam bem. Devemos investir mais para que os nossos filhos cresçam como seres humanos íntegros e felizes. Não apenas para que obtenham sucesso e passem no vestibular. Não apenas para que a gente se projete sobre eles, fazendo com que eles se tornem grandes médicos, grandes advogados. Porque eu já encontrei, meus amigos, médicos de reconhecida qualidade, aqui mesmo em Recife, drogados. Advogados de sucesso no Nordeste, alcoólatras. Arquitetos de rara sensibilidade, dependentes químicos. Por quê? Porque receberam investimento para serem profissionais de sucesso, embora sejam seres humanos em frangalhos. E isto começa, este ser humano de sucesso, que não é profissional, começa em como estamos criando o universo das emoções dentro do lar. O exemplo deve vir dos pais, que eles não tenham medo de serem ternos. Não se perde a autoridade pelo fato de se deitar com o filho e fazer-lhe um carinho. Não se perde a autoridade moral quando a gente brinca com eles em algum momento. Não se perde a autoridade moral quando somos capazes de pedir desculpa quando erramos. Porque quem foi que disse que pai não erra, que mãe não erra? E os filhos sabem que erram. A maior ilusão é os pais que não vou dar meu braço a torcer não, porque senão eu vou perder a moral. Nada disso. E eles sabem que os pais estão errados. Aí é autoritarismo, não é autoridade. Investamos no afeto, para que a gente possa, ao abrir os olhos pela manhã, cheios da alegria santa, do entusiasmo pelo viver, possamos dizer, agradecendo a Deus pela nossa família, por mais problemática que ela seja, por mais difícil que haja no relacionamento, as situações surgidas, a gente possa dizer: hoje eu acordei feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Para que possamos todos os dias, ao descer as escadarias das nossas experiências, para conviver com os nossos familiares, possamos então dizer-lhes, através das atitudes, através do comportamento, através do olhar brando, através da tranquilidade do pensamento, possamos transmitir-lhes a prece daquele que ama o convívio em família. Obrigado, meu Deus. Obrigado por conviver debaixo deste teto, com estas almas que enviastes do infinito para a experiência em comum. Perdoa-nos, Senhor, os nossos embates e desencontros. Perdoa-nos as vezes em que falimos, mas ergue-nos o coração para que possamos dizer-lhes, a cada um deles, o quanto eles são importantes para o nosso crescimento íntimo. Possam as nossas mãos, naquele dia e os porvindouros, derramar-se sobre as frontes de cada um, acariciando-lhes as frontes escaldadas pelas experiências difíceis.
que o nosso olhar, coberto de compreensão, possa penetrar-lhes a alma e ali dentro extrair das pérolas do coração o bálsamo e a esperança. Possa, Senhor, os nossos ouvidos pacientes escutar dos nossos familiares os seus desabafos, os seus questionamentos, que os nossos lábios possam deitar as palavras de conforto, de incentivo a cada um deles. Nos momentos, Senhor, em que porventura um deles nos agridam, possamos de coração aberto perdoar-lhes, da mesma forma como necessitamos do seu perdão para o nosso convívio. Obrigado, Senhor, pela vida que temos, pelas urzes e espinhos, pelas cicatrizes porventura, pelas feridas que se abrem. Mas obrigado também pelos sorrisos, pelos abraços, pelo convívio. E assim fazendo, possamos dizer a cada um deles: Deus nos reuniu para que possamos inaugurar na terra algo da sociedade feliz do espaço. Que nós possamos, meus amigos, a cada dia sentir diante das provas, das dores e das lutas, quando as nuvens borrascosas cobrirem o céu de nossas vidas, possamos então dizer: não importam as dores, não importam os espinhos, não importam as nuvens, não importa. O arco-íris é sempre mais lindo depois dos temporais. Estreitemos os laços, vivamos em família. Muita paz para todos. Mais um ano se passou, foi tão lindo esse amor e queremos renovar. Pelos olhos que brilharam, que sorriram, que choraram, por tantas emoções, unindo corações. Vamos amar e trabalhar com alegria para o nosso irmão e ser feliz, levando a paz e aprender que o amor é a solução. Vamos amar e trabalhar com alegria para o nosso irmão e ser feliz, levando a paz e aprender que o amor é a solução. Que o amor é a solução. Que o amor é a solução. Mais um ano se passou, foi tão lindo esse amor e queremos renovar. Pelos olhos que brilharam, que sorriram, que choraram, por tantas emoções, unindo corações. Vamos amar e trabalhar com alegria para o nosso irmão e ser feliz, levando a paz e aprender que o amor é a
solução. Vamos amar e trabalhar com alegria para o nosso irmão. E ser feliz, levando a paz e aprender que o amor é a solução. 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 Que o amor é a solução.